projetarmos esse ano que já se iniciou, né? Como ele vai ser. O que nós devemos fazer da nossa vida cristã, as coisas que precisamos mudar e o tempo que nós precisamos dedicar para Deus. Por isso eu escolhi falar sobre provações. Mas, quando nós estamos diante da provação, uma pergunta que normalmente nós fazemos é: por que, Senhor? Não é verdade? Quando a provação vem, normalmente nós perguntamos: por que, Senhor? Por que essa situação? Por que esta doença? Por que esta prova neste dia? Sexta-feira à noite não poderia ser outro dia. Por quê? E a segunda pergunta que nós normalmente fazemos quando nós estamos diante da provação é: por que comigo? Né? Por que comigo? Nós normalmente entendemos que não era para nós passarmos por aquela situação. Outros poderiam até passar, mas nós não. A gente vai na igreja, trabalha, né? Faz tudo certinho, separa tempo com Deus e agora cuida da alimentação, faz uma alimentação correta. Nunca colocou um pedaço de carne na boca, mas agora está com câncer terminal. Porque comigo. Mas lembra do primeiro conselho? Na hora da aprovação, mais do que explicações, nós precisamos do quê? Confiar nas promessas de Deus. Deus prometeu que iria cuidar de nós. E é isso que nós precisamos fazer. Confiar nas promessas de Deus. E eu escolhi aqui um personagem bíblico para estarmos falando um pouquinho da história dele. E que fala sobre provação. Quem é? Jó. Jó, ele passou por provação? O Demo até falou: Jó de novo? Você ainda lembra do meu sermão de Jó, hein? Jó, ele passou por provação? Sim ou não? Sim. E a provação dele veio de Deus ou do diabo? Agora eu peguei vocês, hein? A provação dele veio de Deus ou do diabo? Olha, você viu que esse assunto ele precisa ser melhor entendido, esse assunto. Mas eu não vou falar de Jó. Vou falar sobre uma pessoa que está escrita a história dela lá em Gênesis capítulo 22. Quem é essa pessoa? Gênesis 22. Quem é? Abraão. Abraão é a pessoa que eu vou estar falando. Mas uma coisa importante que nós precisamos entender agora diante dessa questão que o Dema levantou. Ele falou que Jó passou por uma provação. Existe diferença entre tentação e provação? Sim ou não? Sim ou não? Tá. A tentação, ela vem de quem? Deus, ele tenta alguém? Não. Nem o ser humano. Certo? Não é Deus que nos tenta a cometermos o pecado. Não, isso é o inimigo. E provação, vem de quem? Sempre. Por que quando a gente faz uma pergunta e a gente é enfático, a pessoa parece que muda a decisão? Você já estava pensando de uma forma. Eu perguntei: a aprovação é sempre de Deus? Você já estava pensando uma coisa. Aí eu falei assim: sempre? Aí você: não. Você viu como a gente muda quando uma pessoa é enfática? Enfática. A aprovação é sempre de Deus, sim ou não? Sim ou não? Então vamos entender um pouco. O que é tentação? A tentação tem a ver com o quê? Oi? A tentação tem a ver com o quê? Me ajuda aí. Com pecado. A tentação tem a ver com a vontade, o desejo. Desejo, entendeu? É o desejo de você ter alguma coisa.
desejo. Então você é tentado a ter às vezes aquilo que você não quer, aquilo que você não precisa, entendeu? E aquilo que às vezes te faz mal. A tentação é isso. Até marquei aqui, olha. É o impulso inicial que a pessoa sente para cometer pecados. É aquela vontade. Você é tentado a pecar, tem a ver com a sua vontade, com o seu desejo. E provação? Provação tem a ver com o quê? Provação. Olha só, você vê que é complicado, porque às vezes nós estamos passando por uma tentação e achamos que é provação. E às vezes estamos passando por uma provação e achamos que é uma tentação. E aí precisa ser entendido isso aí. A provação, olha só, é o exercício de disciplina e correção para aperfeiçoamento da fé. É o exercício de disciplina e aperfeiçoação da fé, certo? Ela tem origem divina, visa fortalecer a fé. Fortalecer, certo? A provação vem quase sempre relacionado ao sofrimento. A tentação sempre é o desejo. Viu como é diferente? Ao desejo, é o desejo carnal. A provação quase sempre vem relacionado ao sofrimento. Pode vir junto provação e tentação, sim ou não? O que Jó ele passou? Ele foi provado ou tentado? As duas coisas. Ele foi provado e ele foi tentado, né? O inimigo diz assim, ó, Jó, ele não é fiel. Ele disse para Deus, Jó não é fiel. Deus disse assim, ele é, pode provar. Deus permitiu a prova, veio de Deus. Aí em meio à provação, Jó ele foi tentado a se afastar de Deus, a não confiar nas promessas de Deus. Lembra do primeiro conselho? Em meio à provação, mais do que perguntas, nós devemos o quê? Confiar nas promessas de Deus. Isso nós vemos claramente na vida de Jó. Ele não fazia muitas perguntas, ao contrário, ele confiava nas promessas de Deus. Eu sei que meu Redentor vive e por fim ele vai se levantar. E quando ele se levantar, esse meu corpo será restaurado. Amém? Amém. Conseguiu entender essa parte aí? Conseguiu? Agora eu vou simplificar para você, para ficar mais claro ainda. E essas duas frases você deve guardar com carinho no teu coração. Sobre tentação e provação. A tentação, olha só, tinha um professor meu que ele dizia assim, ó, pega a ideia, não te esqueça disso, pega a ideia. Ó, a tentação é o esforço de Satanás para retirar o pior de nós. A tentação é o esforço de Satanás para retirar o pior de nós. A provação é o esforço de Deus para despertar o que há de melhor em nós. Amém? E aí eu me arrepio diante dessas frases. É o esforço de Deus para retirar o que há de melhor em nós. Lembra da história de Jó? Eu não vou falar de Jó, mas não tem como, né? O Dema colocou o assunto, né? Jó no começo, a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se afastava do mal. Depois Deus disse isso dele. Deus disse que ele era assim. Só que no final do livro, Jó 42, versículo 5, Jó ele diz assim, ó, antes eu conhecia Deus de ouvir. As pessoas me diziam sobre Deus e eu o conhecia, mas agora eu o vejo. Consegue entender? A provação muitas das vezes tem a ver com o sofrimento na nossa vida. Mas se nós permanecermos fiéis a Deus em meio ao sofrimento, no final nós vamos ser vitoriosos e vamos estar melhores do que antes. Melhores do que antes. Não é o melhor cristão,
não é o melhor cristão. Entenda, nós vamos ter uma experiência melhor com Deus, mas não melhor cristão, certo? Porque ou nós não somos cristãos, ou somos cristãos. Porque aquele que está nas mãos de Jesus, quantos por cento ele está justificado? 100%. E quem não está nas mãos de Jesus, ele está condenado. Então não existe cristão melhor. Existe cristão que colocou a sua vida 100% nas mãos de Deus. E é isso e ponto. Simples assim. Não existe cristão melhor do que o outro. Entendeu? Então, o que melhora na nossa vida cristã? É a nossa experiência que nós temos com Deus. É a forma como nós enxergamos a Deus. Entende? Jó, ele antes das provações, ele era uma pessoa. Só que depois das provações, ele se tornou uma pessoa bem melhor. Ele via agora Deus. Deus estava tão perto dele, mas tão perto, ele se sentia tão perto, que era como se ele pudesse tocar em Deus. E quando ele falou essa frase, quando Jó mencionou essa frase, antes eu conhecia de ouvir e agora eu o vejo, todos os filhos dele tinham morrido e ele estava com o corpo coberto de câncer maligno. Ele não tinha sarado, mas ele já tinha uma experiência melhor com Deus. Amém? Então vamos para a história de Abraão. É uma história que praticamente, todos nós conhecemos, mas que vale a pena, nós dedicarmos um tempinho aqui em relação a isso. Nessa história, Gênesis capítulo 22, versículo 1 em diante, tá? Vamos lá. Quais foram as atitudes de Abraão que o levaram a sair vitorioso em meio à provação? É isso que nós vamos estar vendo aqui nos próximos 15 a 20 minutos. Beleza? Quais foram as atitudes de Abraão que o levaram a sair vitorioso em meio à provação? Eu vou citar aqui só 3, certo? O versículo 1 ao 3. E no versículo 3, que ali mostra a decisão de Abraão que o levou a sair vitorioso em meio à provação. Versículo 1 ao 3 diz assim: olha, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantando-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Eu pergunto, qual que é a primeira atitude de um cristão em meio à provação, para ele ser um vitorioso? Do versículo 3 aqui. Obediência a Deus. Prontidão para obedecer. Se você quer ser um vitorioso em meio às provações, você tem que estar pronto para obedecer. Olha só, é uma coisa muito estranha isso que aconteceu aqui, mas muito estranha mesmo. Numa linguagem superficial nós não vamos perceber o que aconteceu, mas é muito estranho. Olha o que aconteceu com Abraão. Deus, ele apareceu para Abraão de noite ali, numa visão ali, ou apenas chamou Abraão. E aí Abraão acordou-se: oi, fala, Senhor. Na primeira ele já falou: fala, Senhor. Na primeira, ele não perguntou quem é, ele disse: fala, Senhor. E aí Deus disse para ele: Abraão, o negócio é o seguinte, eu tenho uma tarefa dura para você. Você vai ter que acordar, pegar o teu único filho, e você vai levar para um lugar que eu vou te mostrar. Esse lugar, olha a atenção, Atenção. Você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus nem falou o lugar. Eu vou te mostrar esse lugar. Na hora que chegar nesse lugar, eu vou falar que ali você deve oferecer o teu filho em sacrifício. É uma coisa muito doida, não é? E eu te pergunto,
Deus oferece sacrifícios humanos? Sim ou não? Se vocês quiserem se sentar, pode ficar à vontade, eu sei, tranquilo. Deus aceita sacrifícios humanos? Sim ou não? Hã? Sim ou não? Não. Deus não aceita sacrifícios humanos. Deus não aceita. Mas olha só que loucura. Agora Deus pede para Abraão oferecer um sacrifício. Você quer ver, só para você ter uma ideia do que aconteceu com Abraão? Imagina esta noite, a hora que você estiver na tua casa, você que tem filho, e aí você está lá dormindo tranquilamente, de repente você ouve um barulho assim, a janela está se abrindo e tem um anjo. Você vê um anjo, branquinho, branquinho, uma asa assim com uns 3 metros de comprimento. Você vê um anjo, aí o anjo olha para você e fala assim, ó, vai lá na cama onde o seu filho está e mata ele, oferece ele para Deus. Você vai? Você vai ou não? Ué, mas por que Abraão foi então? Hã? Consegue entender? A provação normalmente é ilógica. Não tem nada a ver com a lógica. Consegue entender o que aconteceu com Abraão? E por que Abraão foi? Me responda aí. Por que ele foi? Abraão, ele poderia ter questionado, e o texto bíblico não diz que ele questionou em nenhum momento, mas ele poderia ter questionado, ter dito assim, isso daí é o inimigo, isso é coisa do capeta, é o diabo que está pedindo para eu oferecer meu filho. Ele poderia ter dito isso, não poderia? Mas ele não disse, sabe por quê? Você sabe por quê? Porque ele conhecia a voz de Deus. Ele sabia que era Deus. E eu tenho certeza que se você tiver certeza de que é Deus que está pedindo, você vai lá. Ó, ele sabia que era Deus, só que ele tinha uma característica que torna um cristão vitorioso em minha aprovação. É prontidão para obedecer. Uma vez que ele sabia que era Deus, ele disse, então eu vou fazer. Prontidão para obedecer. Nós devemos estar prontos para obedecer, queridos. Prontos. Mas acima de qualquer coisa, nós precisamos conhecer a voz de Deus. E eu te pergunto, você conhece a voz de Deus? Quando você está lidando com os seus negócios e você ouve aquela voz, olha, não faz isso, ou faz assim, você consegue distinguir que uma voz é a voz do inimigo e a outra voz é a voz de Deus? Essa história mostra uma experiência linda de relacionamento com Deus que esse homem tinha. Ele conhecia a voz de Deus. Ele conhecia. E sabe qual é o maior perigo da vida cristã? É conhecer a vontade de Deus e não fazer a vontade de Deus. Esse é o maior perigo da vida cristã. É conhecer a vontade de Deus. É saber que é Deus que está pedindo para você fazer tal coisa e você não fazer. Abraão, ele conhecia a voz de Deus, ele sabia que era Deus que estava pedindo aquilo para ele, e ele estava pronto para obedecer. Ser cristão não é uma vida resumida apenas de cultos na igreja. Ser cristão é uma experiência viva que nós devemos ter com Deus, a cada instante. E que essa experiência nos proporcione essa sensibilidade de saber qual é a voz de Deus. Segunda característica, segunda atitude de um cristão que pode tornar ele vitorioso em meio à aprovação. O versículo 5. Vamos ver se vocês descobrem aí, o versículo 5. Eu não vou ler toda a história, porque ela é conhecida de muitos de vocês, aqueles que às vezes não conhecem bem a história de Abraão. Eu desafio você a estar lendo o capítulo 22 de Gênesis, quando chegar na sua casa. Mas o versículo 5 do capítulo 22 diz assim: então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Qual é a segunda atitude que um cristão deve ter em minha aprovação? Olha só,
certeza que Deus proverá. Crer na intervenção de Deus. Essa é a segunda atitude que um cristão ele deve ter diante de uma provação. É crer na intervenção de Deus. Olha o que Abraão ele falou. Não, isso daqui eu fico fascinado quando eu leio esse texto. Olha o que ele falou. Ele, então disse aos seus servos. Ele estava com os servos e ele disse assim, olha, esperai aqui com o jumento. Ele é detalhista. Sabe por que Abraão ele disse para esperar com o jumento, que ele não iria levar o jumento? Sabe por quê? Para você não pensar assim, quando ele disse assim, nós vamos e nós voltaremos. Para você não pensar, não, ele está falando que é o jumento que vai voltar com ele. Não, ele disse para o servo, esperai aqui, esperai com o jumento. Eu e o meu filho, nós vamos e nós voltaremos. É impressionante. É crer na intervenção divina em meio à provação. Crer na intervenção divina. Abraão, ele sabia que Deus estava pedindo o filho dele, mas ele sabia que Deus tinha prometido que daquele menino Deus iria fazer uma grande nação. Qual que é o pensamento que nós devemos ter em meio à provação? Em meio à provação nós não fazemos perguntas. Em meio à provação nós cremos nas promessas de Deus. E Abraão ele cria na promessa de Deus. Deus disse que iria fazer daquele menino uma grande nação. E agora Deus estava pedindo para sacrificar o filho. Na cabeça de Abraão estava assim, olha, eu não sei o que Deus vai fazer naquele monte. Eu vou matar o meu filho naquele monte, mas eu vou voltar com ele, porque Deus disse que ele iria ser uma grande nação. Através dele iria ser uma grande nação. Consegue entender? Que fé desse homem. Que fé. Então olha, quais são as atitudes que um cristão ele deve ter em meio à provação? A primeira delas é qual? Prontidão para obedecer. Obediência. Estar pronto para obedecer. Segunda atitude, crer na intervenção divina. É Deus que cuida da nossa vida. As coisas ficaram ruins. Olha como vai ser daqui para frente. Eu não sei. Deus vai cuidar de mim. Uma coisa que eu sei, a minha vida não se limita a esta vida. A minha vida, ela está ligada, inteiramente ligada à eternidade. Aquilo que for retirado aqui, eu tenho certeza que na eternidade Deus vai me devolver. Eu tenho certeza, era isso que Jó pensava. Entende? Era isso que Jó pensava. É crer na intervenção divina. A nossa vida está totalmente ligada nas mãos de Deus. Terceiro, e outra coisa aqui, olha, que Abraão ele falou aqui, olha, havendo adorado, nós voltaremos. Sabe o que significa adorar aqui? Sabe o que significa adorar? É matar o filho. Vitorioso em meio à provação. Prontidão para obedecer. Crer na intervenção divina. Estar pronto para sacrificar. Abraão naquele monte, no Monte Moriá, ele ofereceu ali Isaac. Ele estava pronto para oferecer Isaac, para que ele tivesse uma experiência maior com Deus de confiança. Por isso que ele é chamado o pai da fé. Uma experiência única, ímpar que ele teve ali com Deus. Mas ele estava pronto para sacrificar Isaac. Eu te pergunto nessa manhã de sábado, o primeiro sábado de 2017, qual vai ser o seu Isaac que você vai sacrificar hoje? Para que o teu relacionamento com Deus, a tua experiência com Deus cresça. Para que você deixe de acreditar em Deus só de ouvir. Para que você agora acredite em Deus porque tem uma experiência com Ele. Qual vai ser o seu Isaac? Não que Isaac estivesse atrapalhando a vida de Abraão. Não é isso. Mas existem algumas coisas na nossa vida que têm atrapalhado a nossa caminhada cristã.
e que muitas das vezes nós não sacrificamos no altar de Deus, que são os nossos pecados, os nossos vícios, a nossa vontade. Nós não somos daqui, queridos. Nós não somos daqui. A nossa pátria é celestial. E nós temos que estar prontos para sacrificar a nossa ambição, esse desejo de querer ser grande, de querer ser maior. A gente tem que estar pronto a sacrificar. Porque diante de Deus nós somos todos iguais. O que você está vendo quando as luzes se apagam? Quando você está sozinho na sua casa, sozinha? O que você está fazendo com a sua vida cristã? Você tem sido um cristão de valor? Você tem colocado sua vida diante de Deus para que Deus justifique sua vida através do sangue que foi derramado na cruz do Calvário? Qual é o tempo que você tem dedicado para Deus, que eu tenho dedicado para Deus? Sabe uma coisa que tem acontecido conosco, querido? A nossa geração é uma geração que está sendo preparada para se esquecer de Deus. Você quer ver uma coisa interessante que acontece? Quando você sai de casa e esquece de carregar o teu celular à noite, e aí você está atrasado ali para sair do trabalho, para fazer as suas coisas, e você olha para o celular e ele está descarregado. Como é que você se sente? Quem usa o celular constantemente. Você fica arrasado, você fica desesperado, você sai à procura de um carregador, você para no posto de gasolina, coloca lá para carregar um pouquinho, na onde você está trabalhando, você dá um jeito de puxar uma extensão, colocar o seu celular para carregar, porque isso é um incômodo. Isso é um incômodo. Quando a internet acaba, o seu plano de internet, né, ele acaba. Tem uns que tem ilimitado, né, nunca acaba, né? Mas em algum momento você vai estar fora de área e não vai estar pegando a internet. Como é que a gente se sente? A gente se sente bem? Nossa, o que é isso, essa internet? Ou às vezes você está num lugar que a internet fica caindo toda hora. Isso daí a gente fica incomodado. Nossa vida, você fica doido. Mas não nos incomoda mais sair de casa sem fazer oração. Não nos incomoda mais sair de casa sem ler a Bíblia. Não nos incomoda mais deixar de estudar a Bíblia com os nossos filhos. Não nos incomoda mais transformar a linguagem bíblica para adulto, para uma criança. E aí eu te pergunto, nós estamos sendo preparados para quê? Para o céu? Para o céu? Consegue entender que existem coisas que às vezes estão ocupando demais a nossa mente e que não deveria? Coisas que estão nos preocupando demais e que não deveria, e aquilo que de fato é importante não nos preocupa mais. Nós estamos iniciando o ano 2017. Já demos um pontapé nele. Alguns dias já se foram. Mas eu desafio você a oferecer o seu Isaac aqui hoje. Oferecer o seu Isaac aqui hoje. Renunciar aos seus pecados. E eu desafio a todos vocês, porque aos meus olhos todos nós somos pecadores. Eu desafio você a sair da onde você está e trazer a tua vida de pecado aqui, ó, no altar de Deus. Você não precisa fazer isso, mas se você quiser, nós vamos cantar um hino agora. Mansão sobre o monte, pode ser? Acho que é o 502, né? Não tem mensagem musical final, né? Não? Mansão sobre o monte. Existe um lar preparado para cada um de nós. Existe um lar. Lá no monte. No monte de Deus. Só que isso só vai acontecer se nós hoje colocarmos a nossa vida de pecado diante de Deus. Renunciarmos essas coisas que têm nos atrapalhado e projetarmos este ano de 2017 como um ano de entrega. Vou dedicar mais tempo para Deus. Vou confiar mais nas promessas de Deus.
Ah, mas lá em casa não tem nem comida. Não importa. Quem disse que precisava? Fica tranquilo, Deus sabe a hora certa que Ele vai colocar lá. É Ele que vai colocar. Deus disse assim, ó. Davi disse, né? Eu fui moço, agora eu sou velho. Eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu tenho certeza que aquilo que estiver faltando na tua vida, que for necessário, Deus vai te dar. Eu tenho certeza. Confia nas promessas de Deus. Em meio à provação, nós não fazemos perguntas. Nós confiamos nas promessas de Deus. Esteja pronto para obedecer. Esteja pronto para crer na intervenção divina na sua vida. Esteja pronto para sacrificar. Que Deus te abençoe. Nós vamos cantar o hino. E nós vamos cantar assentados hoje. Pode ser? Se você quiser se levantar, você vai se levantar para vir aqui à frente e oferecer a tua vida para Deus. Os teus pecados, colocar nesse altar e dizer para Deus: me ajuda, eu sou um pecador. Eu preciso do Senhor. Me ajuda. Eu tenho falhado. Eu não sei nem como consertar a minha vida diante da situação que ela está agora. Mas eu quero colocar ela na tua vida e deixar que o Senhor dirija os meus passos e me transforme, mude a minha vida. 502, Mansão sobre o Monte. Ao final, quero orar com você. Eu só gostaria que alguém viesse aqui para puxar o hino, porque música eu não sei.